Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Amor, sou VP de vendas aqui da Lecom e junto com o time da Lecom, né, a gente tem um prazer aí de trazer mais um Lecom Talk, um Lecom Talk todo especial, né, porque nosso propósito aí, como vocês verem, é transformar com responsabilidade e cada vez mais a gente tem agregado aí dentro do nosso ecossistema de parceiros, de aliança, parceiros de responsabilidade, né, de relevância aí no mercado. E o Lecom Talk é para levar esse conteúdo, essa informação, esse debate, para ajudar as empresas e os profissionais aí a se desenvolverem, principalmente nesse momento de desafio que a gente presencia, né? Então, é um prazer muito grande hoje contar aí com o pessoal da Deloitte, né? A Deloitte tem né, a gente conta aí com quem da Deloitte hoje vai estar falando com a gente é a Caroline, que é sócia da Deloitte. Ela faz parte também do comitê, né, Caroline, de respostas aí ao negócio, né, principalmente olhando aí para o momento de desafios que as empresas vivem. Caroline tem uma larga experiência, né, e vai compartilhar conosco aí bastante coisa sobre CSC, principalmente essa visão disruptiva, inovadora que a Deloitte está trazendo para o mercado de CSC digital. E junto conosco também, para brindar esse Lecom Talk, o Martin. O Martin também é líder aí de automação inteligente, tem uma larga experiência nesse assunto e conecta muito com o tema de CSC digital e vai falar para a gente aí de uma solução inovadora que é o Smart Cloud Automation da Deloitte, que foi lançada recentemente, né, no final do ano passado, e vai brindar para a gente aí contando um pouco sobre toda essa experiência e todo esse diferencial. Então, muito bom, né, trazer um Lecom Talk aí de altíssimo nível. Espero que vocês curtam bastante, né, que esse é o propósito aqui, informar, levar conteúdo e principalmente ajudar as organizações e os profissionais aí nos desafios que a gente tem, tá? Obrigado, Caroline, obrigado, Martinha, todo o time da Deloitte, já antecipo esse agradecimento. E antes de passar a palavra para vocês, eu só gostaria de deixar aí alguns recados que a gente sempre passa. A gente reserva, tá? No final do webinar, a gente reserva um espaço para um debate interativo mesmo. Então, ao final do conteúdo, a gente abre as câmeras aqui e cria aí uma conversa mesmo com vocês. Então, para isso, né, pediria para que vocês colocassem perguntas no chat, né, e nossa equipe vai estar olhando essas perguntas e vai estar colocando para a gente faz aí um compilado das perguntas. A gente procura responder todas, mesmo juntando uma com outra, tal, fazendo um apanhado aí de temas para o debate, para enriquecer o debate, e no final a gente volta aí a conversar sobre essas perguntas, para que fique mais interativo, mais interessante ainda para vocês, tá? Então esse é um dos recados, e o outro é que esse webinar também fica gravado. Ele fica gravado, né, no YouTube, no canal aí da Lecom, e posterior também a gente envia, né, um resumo, né, principalmente da apresentação para vocês também, tá bom? Qualquer dúvida tem o chat, tem nosso time tira dúvidas ali, e para ajudar vocês todos aí, né, enriquecer cada vez mais aí nossa conversa, tá bom? Muito obrigado, Caroline, Martinha, a palavra está com vocês. Obrigada, Thiago. Só me confirma se você está me ouvindo bem. Perfeitamente. Legal, então. Bom dia a todos. Pessoal, primeiramente queria agradecer aí ao convite do Thiago, do Matheus, da equipe da Lecom. Espero que todos estejam bem aí dentro, né, dos seus ambientes de trabalho, que imagino que sejam suas casas. A gente está vivendo um período bastante desafiador, então, como o Thiago comentou, eu sou a Caroline, faço parte do comitê. Estou só ouvindo um retorno aqui, se alguém puder colocar no mudo, Matheus, por favor. Eu faço parte do comitê de sócios de respostas que a Deloitte montou em relação aos desafios aí do Covid. Eu acho que a gente tem desenvolvido muitas conversas com CSCs e líderes, né, de CSCs bem maduros em relação ao impacto que o CSC sofreu aí com essa questão da pandemia. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como a automação e a tecnologia podem suportar esse processo todo.
não só por causa da pandemia, mas acho que esse já era um componente bastante importante aí na realidade dos CSCs. Então, como a maioria de vocês, imagino, já conheçam o conceito, né? Os CSCs surgiram há alguns anos, já acho que já dá até para a gente falar que há algumas décadas, com o intuito de trazer mais eficiência e buscar cada vez mais processos que fossem transacionados com alto volume e que a gente conseguisse trazer economias aí para a operação. Né? Então, eles surgiram como um conceito bem transacional e ele foi sofrendo uma evolução aí ao longo dos anos. Então, a gente entende que além da questão de redução de custos e eficiência, muito foi transformado em relação à questão da qualidade dos serviços, a governança e até a regionalização dos CSCs. Então, a gente fala muito no conceito de CSC digital e o novo papel que os CSCs passam a ter dentro das organizações, que é cada vez mais atuar numa plataforma realmente multifuncional, né, onde a gente traz cada vez mais tecnologia combinadas com as pessoas e uma visão de processos que acontece de uma maneira de ponta a ponta, né, o que a gente chama de end-to-end. Então, os processos mais tradicionais que a gente conhecia, como contas a pagar e contas a receber, eles foram se transformando, tanto com a incorporação dessas soluções e de tecnologias, e também em relação à amplitude do processo que era migrado. Então, partindo aí não só de fatias, né, ou etapas pequenas, mas sim da cadeia de valor do início ao fim. E aí, com isso, os CSCs passam a ter um papel realmente importante, cada vez mais estratégico dentro das organizações, e em alguns casos eles deixam de ser, né, um centro de custos, basicamente, e algumas empresas a gente entende que já até encaram o CSC como uma nova unidade de negócio, que pode em algum momento até prestar serviços para outras empresas ou outras organizações que não estão dentro desse grupo econômico. Então, esse é o conceito da evolução. Martin, vou pedir para você avançar, por gentileza, mais um slide. E aí a gente fala no conceito do CSC digital, né? O que muda dos CSCs tradicionais para o CSC digital? A gente tem visto aí e conversado e apoiado muitos dos nossos clientes a transformarem essa operação dos CSCs, principalmente sobre 3 grandes aspectos, né? Então, experiência do cliente aí, no caso, cliente interno, cada vez mais personalizada e customizada. Agora, então, com a questão do trabalho remoto, isso tem ficado ainda mais em evidência, né? Como que eu consigo trazer respostas rápidas e de uma maneira bastante direcionada para aquele chamado que foi aberto ou para aquela demanda que a área de negócio trouxe para o CSC. Então, experiência do cliente é um ponto que tem sido bastante discutido, a forma de acesso a esses serviços, né? Antes a gente costumava falar muito de uma camada de governança, uma camada de atendimento nível 0, né? Mas os CSCs também transformaram esses canais e aí hoje você tende a alavancar uma série de plataformas que tornam o CSC um centro que pode ser acessado omnichannel. Então, você pode fazer uso tanto de chatbots quanto dos próprios sistemas, né, de gestão de tickets, e até buscar algumas outras soluções que são desenvolvidas através de aplicativos e que os usuários conseguem solicitar isso através do próprio celular, né? Isso requer aí algumas transformações e a gente tem utilizado muito aí a parceria com a Lecom para fazer esse tipo de transformação. Em relação ao engajamento e à colaboração, a gente vê cada vez mais times multifuncionais, então não é mais uma área específica do CSC buscando soluções. Eu acho que a gente fala muito na formação de squads, então você tem área comercial tentando buscar uma solução
para um problema de negócio, não só um problema processual, junto com a equipe do CSC, junto com a equipe de tecnologia e fazendo uso de dados, né? Então, acho que cada vez mais essas atuações têm sido multifuncionais. Agilidade, acho que é um tema, de novo, com a pandemia isso se tornou ainda mais evidente. Então, como que eu consigo trazer respostas rápidas e como fazer o melhor uso das tecnologias e das automações para gerar essas respostas não só de uma maneira mais rápida, mas também mais assertiva, né? Então, o Martin vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa plataforma do Smart Cloud, e utilizar o CSC como um grande gerador de insights, não só um centro onde você processa as transações, mas também traz respostas e informações para que as tomadas de decisões do negócio como um todo possam ser aceleradas e se tornarem mais assertivas. Então, como que eu transformo o meu CSC tradicional para um CSC digital? Acho que são 3 grandes aspectos, a tríade que a gente fala, né, pessoas, processos e tecnologia, mas combinados de uma maneira mais exponencial, né? Eu não vou passar aqui ponto a ponto, acho que a gente tem alguns outros aspectos que a gente vai até mostrar um pouco mais na prática e através dessa plataforma que é a Smart Cloud da Deloitte. Pode avançar, Martin, por favor? A gente fez uma pesquisa diante do cenário de pandemia e a mobilização que os CSCs tiveram que fazer para poder preparar toda a operação, que muitas vezes que na maioria das vezes era organizada num único lugar, né, físico, onde as pessoas estavam reunidas, para esse modelo pulverizado, onde você não tinha necessariamente todos os equipamentos e toda a infraestrutura já preparada para quando a gente entrou em quarentena em meados de março, né? Então, a gente conversou aí com líderes e CSCs globais. Então, essa é uma pesquisa global que a Deloitte rodou, tentando entender quais são os principais desafios que os CSCs enfrentaram, e mais importante do que falar do que foi superado, acho que olhar para frente e entender qual é o panorama que veio para ficar, né? Então, assim, a maioria das organizações que a gente conversou apontou aí um desafio bastante importante em relação a esse turnaround da operação, então transformar, né, o ambiente de home office, como que eu trago laptops para minha operação. A maioria dos CSCs trabalhavam aí com desktops e equipamentos que tinham que ser transferidos de alguma forma. Então, conversando com os nossos clientes, a gente viu que uma mobilização muito forte de uma operação logística, né, para transferir todos esses equipamentos e ampliar os padrões de infraestrutura de tecnologia para sustentar essa operação, o acesso a VPNs e também a questão de segurança e proteção de dados num ambiente menos controlado foram os principais desafios. A questão de produtividade, né? Então, é muito difícil você falar em CSC sem falar em KPIs, sem falar nos dashboards, nos SLAs. Como que eu garanto que essa produtividade dos meus colaboradores vai ainda ser mantida num ambiente remoto, né? Então, esses 2 foram os principais desafios apontados, junto com a questão de proteção de dados, principalmente para algumas indústrias, onde a questão de lei geral de proteção de dados individuais é bastante crítica, como, por exemplo, a indústria financeira. Pode avançar, por favor, Martin? Então, imagino que vocês se enxerguem aí dentro desses desafios e imagino que tenham vivenciado esse turnaround no primeiro momento. E aí, quando a gente questiona aí os nossos clientes e as organizações de CSC, quais são os principais pontos que vocês levam em conta, estão ponderando para pensar numa possível retomada, né? Então, conversando com alguns dos nossos clientes que já têm CSCs bastante maduros, com mais de 200 ou 300 pessoas, alguns já estão considerando uma retomada só a partir do ano que vem, né? Então, isso demonstra que
apesar de toda essa mobilização e essa criticidade e essa gestão da crise inicial, os padrões de produtividade, os prazos de fechamento, o nível de acuracidade das operações foram mantidos, né? Então, você sim tem que pensar num plano de retomada, mas a eficácia e a produtividade no trabalho em casa são fatores que são considerados, e quando a gente mede, eles têm sido tidos resultados bastante positivos. O desafio de você trazer as pessoas de volta para um ambiente físico junto traz também alguns desafios que antes a gente não tinha, né? Então, as próprias questões de distanciamento social, o espaço que vai ser requerido para cada um dos colaboradores tende a ser maior. Então, como que eu planejo o meu espaço físico, considerando que antes eu conseguia acomodar 500 pessoas e agora talvez eu só consiga ter metade desse contingente? Quais são as estratégias de programação? Quais são os times que necessariamente têm que estar juntos? Esse também é um fator que tem sido bastante levado em conta para programar essa retomada. Além da questão da dispersão geográfica e da segurança de dados, cyber risk, que continua aí bastante em pauta. Num primeiro momento, a gente viu que a grande preocupação das empresas, não só dos CSCs, é a questão de segurança e saúde dos colaboradores, né? Então, a grande premissa eu preciso ter uma manifestação do meu colaborador de que ele vai se sentir confortável. Acho que essa crise, por ser uma crise de saúde, tem aspectos humanitários muito importantes, a gente leva em consideração não só a questão da produtividade, de ter que estar fisicamente lá, mas o conforto e os grupos de riscos que existem dentro da minha organização para eu poder priorizar e programar essa retomada de uma maneira segura, sem garantir disrupções, tá? Martin, próximo slide, por favor. E aí, falando em relação às principais alterações, né, o que se espera, né? Acelerar cada vez mais os recursos digitais, atualizar os planos de continuidade de negócios. Então, muitos dos nossos clientes, muitos CSCs, a gente viu que a maioria tinha um plano, sim, de business continuity, mas eles tiveram que ser atualizados e vão continuar sendo atualizados, como o cenário da pandemia ainda traz muitas incertezas, a questão de recontaminação está muito em pauta, existe uma necessidade de atualização constante desses planos de contingências, backups de recursos, né, para você ter um plano B, na ausência de alguns colaboradores que são chaves, e expandir a questão dos recursos de trabalho em casa. A gente estava até conversando com um dos nossos clientes hoje, e uma dos questionamentos foi: como que eu garanto que os dashboards que eu tenho de gestão à vista, né, que eu tinha ali de uma forma muito visual e muito óbvia num ambiente de CSC, como que eu garanto que os meus colaboradores estão acessando e estão atentos para o monitoramento daqueles tickets? Então, são novas perguntas e novos desafios que surgem, e a automação tem um papel muito importante aí, o Martin vai comentar na sequência. Pode avançar, por favor? Então, eu acho que, além das restrições, a gente falou muito das restrições e lições aprendidas, né, do que aconteceu aí durante esses 4 a 5 meses de pandemia. Eu acho que a gente tem que ter uma lente um pouco mais, tentar desenvolver uma visão um pouco mais positiva, né, quais são as oportunidades. Então, olhar e pensar em medidas e planos de treinamento e monitoramento dos gestores para garantir o desempenho dos colaboradores em termos de produtividade, mas também a questão de integridade, né, física e até saúde mental. Acho que é um ponto que tem sido bastante discutido, talvez mais até do que antes da pandemia, e que independe da questão de localização física. Um outro paradigma que vem sendo quebrado muitas organizações que já tinham CSC se beneficiaram no momento da pandemia de já ter SLAs, processos documentados, uma governança e donos de processos.
né? Então, aquelas empresas que ainda não tinham um modelo de serviços compartilhados ou tinham até uma certa resistência de migrar processos para esse modelo, passaram a olhar para o CSC de uma forma diferente, até querer migrar novas atividades e processos que não eram considerados tão tradicionais de compartilhamento. Então, essa é uma grande oportunidade, uma tendência que a gente enxerga. A questão de lidar com riscos e atualização dos planos de continuidades de negócio, a gente tem falado bastante sobre o papel do líder resiliente, né, e o papel que ele tem nessa etapa de recuperação e sustentação da crise. Como abandonar o apego a alguns sistemas ou processos antigos e utilizar novas plataformas e soluções de automação que vêm aí para ajudar bastante, tanto no processamento das operações, quanto também nas oportunidades de diagnóstico e melhoria contínua dos processos. A gente tem conversado bastante com clientes sobre a questão de mineração, né, de processos e mineração de dados, como transformar e fazer diagnósticos cada vez mais rápidos e de uma maneira mais assertiva para melhorar os processos de uma maneira, com uma metodologia talvez um pouco mais moderna e atualizada. E a questão de políticas e procedimentos de segurança para garantir toda a confidencialidade. E a gente viu que o número de ataques e cibernéticos aumentou exponencialmente durante a crise, não só pela questão de mudança e transformação digital, né, dos negócios, mas acho que também pela vulnerabilidade. Cada vez mais o número de informações transacionadas aumentou. Nem todas as empresas tinham uma infraestrutura e os protocolos de autenticação e segurança validados, então os hackers se aproveitaram dessa fragilidade do momento. Então, isso também é um aspecto bastante importante que tem que ser considerado no momento não só no momento de retomada, mas acho que no momento atual em que a gente se encontra. Com isso, gostaria de passar a palavra agora para o Martin, para ele comentar um pouco o papel da automação e da tecnologia por trás desses desafios, e acho que também, mais do que só falar dos desafios, entender quais são as oportunidades que a automação traz para a gente. Beleza, obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a automação inteligente, como que a automação inteligente suporta tudo isso que a Carol comentou agora sobre o CSC digital, né? A automação inteligente, ela é um passo evolutivo dentro do espectro da inteligência artificial, né? Que começa muitas vezes com RPA. Então, hoje, a gente tem no Brasil, a gente fez uma pesquisa no ano passado, a gente está renovando essa pesquisa, mas a gente identificou que 25% das empresas no Brasil, elas ainda estavam num estágio inicial de automação, mas 50% das empresas, elas já estavam trabalhando ali com RPA, né, de alguma forma, experimentando e tudo mais. E qual é a função do RPA, né? O RPA, a robotização do processo, ela é focada muito em atividades estanques, né? Atividades repetitivas, atividades de baixo valor agregado para a corporação, mas que exigem muito esforço manual, né? Agora, quando você alia essa robotização com outras tecnologias, como reconhecimento de caracteres, como o chatbot, ou até mesmo com o BPM, né, você aumenta muito fortemente esses casos de negócio, né, do RPA. E aí você tem a automação inteligente. E dentro dessa pesquisa a gente percebeu que 25% das empresas do Brasil já estavam dentro dessa zona ali de começar a trabalhar no sentido da automação inteligente. Um terceiro passo dentro dessa jornada é a inteligência cognitiva, quando você utiliza a inteligência artificial para aumentar a inteligência do ser humano, para que você consiga tirar insights dos seus processos, né? Então, como por exemplo a Carol comentou agora, você conseguir usar os dados
os dados da sua companhia de uma forma inteligente para que você consiga tomar decisões sobre o seu processo. Tá? E à medida que você vai seguindo nessa jornada, né, você vai aumentando a complexidade nas suas automações, né? Então, quando você está falando de processos específicos, processos distantes, você fala ali, do RPA. Quando você começa a enxergar diversos elementos dentro dessa automação, você precisa ter um elemento de orquestração para que você consiga, de uma forma fluida, passar entre os passos do processo. E quando você vê o processo de ponta a ponta, você precisa aliar essa orquestração com elementos cognitivos de uma forma que você consiga identificar oportunidades, identificar situações em que o robô consiga simular o julgamento do ser humano. Tá? E aí entra justamente a automação inteligente, né? A automação inteligente é um ecossistema de diversas ferramentas que trabalham de forma orquestrada para conseguir resolver diversos casos de negócio, resolvendo problemas de negócio de ponta a ponta, né? Então, uma das características da automação inteligente, por exemplo, é o Machine Vision, que pode ir desde o reconhecimento de imagens, de objetos dentro de uma imagem, até um simples OCR, que você consegue reconhecer caracteres dentro de um documento, né? Você tem também dentro desse ecossistema o processamento de linguagem natural, que permite que você consiga interpretar textos de documentos e consiga tirar o sentido, as intenções por trás de um determinado texto, né? E permite também com que você faça uma geração de linguagem natural para que você consiga se comunicar, fazer com que o robô se comunique em linguagem natural com o seu usuário, né? E quando você tem essa junção da entendimento de linguagem natural com geração de linguagem natural, você tem aí os chatbots inteligentes. Hoje em dia a gente já está começando a ver algumas aplicações surgindo aí também com a internet das coisas, né? IoT, então, por exemplo, na área de suprimentos, com logística reversa, como é que você integra o retorno de pallet com o seu processo de uma forma que você consiga ter um acompanhamento em tempo real desses pallets, né? E outras aplicações, como na área médica também, por exemplo, tem bastante coisa acontecendo. E o Machine Learning, que é uma subparte da inteligência artificial, em que você pode utilizar algoritmos de aprendizado de máquina para otimizar alguns processos, otimizar algumas situações, ou fazer algum tipo de interpretação de dados, né? E a partir daí você direciona para as automações do RPA para que eles possam executar dentro dos sistemas da companhia, né? Só que à medida que você vai evoluindo nessa complexidade, você precisa de um elemento que faça uma orquestração de todos esses atores, né? E aí entra justamente as ferramentas de BPM, que fazem a estruturação do workflow por trás, para que ele seja executado de uma forma fluida, de ponta a ponta, né? E aí, para endereçar essa questão da automação inteligente, a Deloitte lançou a Deloitte Smart Automation, que é uma plataforma que conta com alguns dos melhores players do mercado em suas respectivas atuações, né? Para trazer para os seus clientes uma plataforma completa que consiga abrir os casos de negócio para maiores aplicações dentro das empresas, né? Então, Deloitte Smart Automation, ela é composta por um elemento de RPA, que a gente hoje utiliza o UiPath. A gente tem um componente de chatbot, que hoje está baseado no IBM Watson. A gente utiliza ferramentas de digitalização
No caso, hoje a gente está utilizando o OAB, mas além do OAB, a gente está desenvolvendo algumas ferramentas de processamento de linguagem natural para complementar a capacidade do OCR. Na parte de BPM, a gente trabalha com o pessoal da Lecon, como o nosso workflow, né, que viabiliza as nossas automações. E, além disso, a gente tem um portal de monitoramento robótico que permite com que você monitore 24/7 a execução dos seus robôs e acione automaticamente equipes de suporte caso você tenha algum problema na automação. E a gente também tem um motor de inteligência artificial, onde você consegue treinar as regras de negócio no motor de uma forma rápida e fácil, e esse motor ele é acoplado com os demais elementos da plataforma para garantir uma automação realmente inteligente e fluida, né? Tudo isso conta com uma equipe de suporte para que você garanta a disponibilidade da plataforma, e a plataforma também está inserida dentro do nosso Cyber Intelligence Center, que faz justamente o monitoramento cibernético desse ambiente para garantir que não existam ataques de hackers a esse ambiente, tá? Então, a gente garante, assim, a segurança das aplicações, além do que a nossa arquitetura ela é feita para minimizar ao máximo o tráfego de dados entre o site do cliente e a nossa nuvem, né? Então, isso também garante aí uma maior segurança nos dados que, quando precisam ser trafegados, são trafegados de forma criptografada, né? Dentro do a Smart Automation, ela traz uma série de benefícios, né? Um dos benefícios dela é que você consegue trazer um menor custo total de ownership, né, de propriedade, porque você tem aí uma infraestrutura compartilhada com diversos clientes, e você consegue otimizar, assim, os seus custos, ampliando os casos de negócio. Você também tem uma segurança por conta do monitoramento do Cyber Intelligence Center. Você tem os processos sendo monitorados dentro do monitoramento de processos robóticos. Você permite uma captura inteligente dos dados através das ferramentas de OCR. E você também tem uma modalidade de automação as a service, né, em que você pode contratar automações complexas que são oferecidas como serviço sem você precisar desenvolver essa automação dentro da sua empresa, né? Esse é um grande diferencial da Smart Automation, porque dentro da Smart Automation a gente tem o que a gente chama de Deloitte Bot Store, né? O Bot Store é um conjunto de aplicações já pré-desenvolvidas, em que a gente faz apenas um setup inicial para conseguir adequar essa aplicação ao processo e aos sistemas da companhia do cliente, mas toda a operação, sustentação e melhoria contínua desses processos está contido dentro do serviço oferecido pela Deloitte, né? Então, a gente já tem diversos robôs aí desenvolvidos e disponíveis, né? Tanto da área financeira, RH, TI, comercial, suprimentos e tributário, né? Suporte em tributário. E os robôs variam desde robôs de automações simples de RPA, passando por chatbots inteligentes, e também com processos mais complexos, como, por exemplo, a entrada de notas fiscais de serviços e materiais com análise e apuração de dados, né? Então, para entrar um pouquinho, exemplificar melhor um pouquinho como funciona esse processo, esses serviços, eu trouxe o caso da nota fiscal inteligente, né? Que é um caso muito comum nas empresas, né? Quais são os problemas mais latentes que você costuma ter com as notas fiscais, né? Primeiro, você tem
muitas vezes você perde o prazo na contabilização da fatura para efetuar o pagamento, e isso acaba gerando multas, além da redução do fluxo de caixa, né? Outro ponto também é você ter uma dependência grande do documento físico para início do trabalho, né? Você precisa receber muitas vezes o documento físico do seu fornecedor para que você possa dar início ao processo de pagamento, né? Você tem muitas vezes retrabalho durante o processo que gera demanda, né, esforço manual do time, né? Outro também ponto importante é que o processo de entrada de nota fiscal, ele muitas vezes passa por diversas áreas, e cada vez que ele passa por uma área, você tem uma interface, e essas interfaces criam atrito no processo, né? E com isso você acaba aumentando o tempo para entrega para o pagamento da nota fiscal, né? Muitas vezes você tem um retrabalho por falta de uma análise completa da documentação, né? Então, muitas vezes você tem regras de negócio dentro da empresa que deixam de ser atentadas, e depois isso acaba gerando um retrabalho mais à frente, né? Atraso na entrega de documentação. E outro problema também muito recorrente são os erros na classificação fiscal das notas que são imputadas, né? Então, você precisa, geralmente, de especialistas em classificação fiscal para fazer essa análise, né? E muitas vezes, quando você não tem esse especialista, ou quando você não tem tempo, né? Ou até mesmo o especialista pode cometer erros na classificação, e isso pode gerar um passivo de multa fiscal para a empresa bastante elevado, né? Então, esse é um processo que é ideal para você fazer uma automatização inteligente, desde que você consiga endereçar cada um desses pontos, né? E aí, o que a Deloitte fez em parceria aí com o pessoal da Lecom? A gente desenvolveu uma automação que faz todo o fluxo de entrada da nota fiscal de forma automática, né? Onde a gente faz o recebimento da documentação através do Lecom. O Lecom se encarrega de fazer as interfaces, né, a condução, né, a orquestração do processo de ponta a ponta, e no final a gente entra com uma automação para garantir a conexão entre o processo e o sistema de ERP do cliente, né? Então, aqui você tem o prestador de serviço, ele acessa a plataforma da Lecom através da Smart Automation, né? E o Lecom faz também pode ser acessado pelo profissional da empresa de casa para conseguir consultar como que está a execução do processo. Além disso, a gente tem um elemento aqui de captura de dados das informações na nota fiscal, através de captura inteligente de documentos, e a gente tem também um motor de classificação fiscal. Esse é uma característica bastante interessante dentro dessa solução, onde os nossos especialistas tributários da Deloitte, eles criaram já um motor de classificação fiscal que permite uma maior acurácia na classificação das notas quando na entrada do processo. Isso garante uma maior velocidade na classificação e uma redução do seu risco, do seu passivo fiscal, né? E, por último, a gente integra todo esse fluxo via automação robótica, né, com o sistema de ERP do cliente, né, garantindo, assim, com que todo o processo seja registrado de forma adequada nos sistemas da companhia. Tá? Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para passar aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aí à disposição para responder
e comentários. Muito bom, Carol, Martin, obrigado, vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Nós tivemos aí uma pequena oscilação, Martin, numa parte que você começou a falar do Smart Cloud, tá? Se você puder, por gentileza, voltar lá e só dar mais uma repassada, só para o pessoal aí, claro que isso vai ficar gravado, então é possível, isso, entre o outro e esse. Beleza, só então... para dar uma repassada, e aí a gente vai para as perguntas aqui, tá? Tá bom. Então, só recapitulando aqui, a Deloitte Smart Automation ela é uma plataforma de automação inteligente, né, que permite com que você tenha diversas ferramentas que compõem esse ecossistema de automação inteligente em um único só lugar, né? Então, a gente tem, para o RPA, hoje a gente trabalha com o UiPath. Na parte de chatbot, a gente está utilizando o IBM Watson. Para a parte de captura inteligente de documentos, a gente trabalha hoje com o AB, mas além do AB, a gente tem alguns desenvolvimentos internos de processamento inteligente de linguagem natural, para que a gente consiga complementar a capacidade do OCR, né? A gente trabalha com o Lecon como a nossa plataforma de workflow, que vai fazer a orquestração dos diversos componentes dentro de um processo automatizado. A gente também tem a plataforma de monitoramento robótico, que permite com que você enxergue efetivamente o que está sendo executado em cada processo, né, o que o robô está executando ali no passo a passo, além de fazer uma integração da execução do robô com as ferramentas de suporte com o time de suporte. Então, se você tem algum problema na execução do robô, a plataforma de monitoramento robótico vai acionar automaticamente o time de suporte para que eles possam atuar imediatamente, né? E, além disso, a gente tem um motor de regras de inteligência artificial, onde você pode treinar as regras, né? Treinar o motor para que ele aprenda alguns processos, algumas situações da empresa, e possa se integrar de forma fluida aí com as automações do RPA através do Lecon, tá? E tudo isso dentro do nosso Cyber Intelligence Center, que faz com que a gente tenha um monitoramento aí 24/7 sobre ataques cibernéticos, né, possíveis ataques cibernéticos à plataforma, né, garantindo assim a segurança das informações que são trafegadas, né, e todo o tráfego da informação entre a plataforma e os sistemas do cliente, ela é feita de forma criptografada e minimizando ao máximo as interações, né, para que a gente evite aí ao máximo o tráfego de informações fora do ambiente da companhia. Perfeito, Martin, obrigado. E o pessoal também aqui no chat pediu para reforçar esse slide aí, que é o penúltimo, tá? Que é realmente a solução aplicada, o próximo. Isso, esse daí, que é a solução aplicada, tá? Só um reforço que teve uma oscilaçãozinha aí. Tá. Aqui, como é que funciona a solução da nota fiscal inteligente, né? O prestador de serviço, ele acessa a Deloitte Smart Automation, mas por trás o que ele está fazendo é acessando a plataforma de PPM do Lecon, que vai fazer toda a orquestração desse processo, né? E aí ele sobe, por exemplo, a documentação das notas fiscais ou dá o início ao processo. A gente, por trás, roda uma ferramenta, o AB, né, para fazer a captura inteligente dos dados da documentação, e utiliza um motor de classificação fiscal que foi desenvolvido pelo nosso time do tributário, justamente para tentar reduzir os erros de classificação, né, e reduzir o passivo tributário que as empresas têm
por multas decorrentes de erro na classificação na entrada de notas, né? E para finalizar, a gente utiliza um RPA que captura todas essas informações do processo e faz o lançamento dentro dos sistemas de RP do cliente, né? E tudo isso pode ser acessado tanto pelo prestador de serviços para acompanhar o processo aí através do LECOM, como também pelo profissional da própria empresa que pode, do home office, acessar a plataforma para fazer as validações e consultar o status do processo. Perfeito. Martim, muito bem. Vamos agora, assim, tem algumas perguntas que têm surgido, se puder aí descompartilhar, e a gente vai aí então para o momento final, né, o momento que tem bastante pergunta, mas eu acho que a gente endereça algumas aqui offline, outras a gente endereça aqui na conversa, a gente procura fazer aí uma composição de perguntas, porque tem bastante coisa. Eu vou começar perguntando uma referente assim, tem muita gente perguntando referente ao momento atual, né, de trabalho remoto, acho que a Carol falou bastante sobre isso, e então misturar algumas perguntas aqui. Em qual áreas tem funcionado melhor em regime virtual? E já endereçar assim, qual é a vantagem do Smart Cloud nesse sentido, né? Então, juntar aí duas perguntas nesse aspecto, tá? Para você e para o Martin. Acho que eu vou começar a primeira parte, aí o Martin me complementa. Eu não sei se necessariamente existem áreas em que o trabalho remoto está indo melhor, né? Acho que, como eu comentei durante a minha explicação, a gente tem visto uma resposta bastante positiva em relação aos prazos de fechamento contábil que foram mantidos, aos SLAs que não tiveram grandes rupturas. Eu acho que existe uma questão, talvez para os processos de RH, principalmente aqueles que necessitam, né, de uma certa interação, a parte de hire to retire, ainda assim, também tem funcionado bem. Eu acho que não tem um processo em que a gente vá dar um exemplo, claro, P2P, o order to cash, mas acho que os ciclos de reporte têm sido bastante mencionados, assim, o processo e a acuracidade do fechamento contábil tem respondido bem, mesmo no modelo remoto, que é uma das grandes entregas do CSC. Em relação à questão do Smart Cloud, vou passar aí para o Martin responder, mas acho que esse exemplo que ele deu das entradas de notas acaba apoiando um pouco o ciclo do R2R como um todo e do Procure to Pay, né? Martin, você quer comentar? É isso aí, cara. Eu acho que a vantagem de você usar a Smart Automation nesse momento é justamente facilitar a automação desses processos, né? No momento que você está com um time remoto, sem tanta disponibilidade, porque embora a gente tenha aí muitas empresas com uma redução na demanda, você ainda tem uma carga de trabalho muito alta em cima dos funcionários, né? Que foram para o home office. Isso é uma coisa constante que a gente tem visto, né? As pessoas falam, pô, eu estou trabalhando mais hoje do que eu trabalhava quando estava na empresa. E a Smart Automation permite com que você automatize esses processos, né? Que você agilize esses processos de uma forma rápida, porque você já tem esses componentes pré-desenvolvidos aí. Legal, Martin. E aí, em cima disso, né, tem uma questão aqui, o quanto que a Smart Automation está pronta aí para o modelo plug and play, versus aí a questão de customização e uma coisa mais específica. Então já... A filosofia, né, do Bot Store é justamente que você tenha o mais plug and play possível. É óbvio que você não consegue pegar ipsilitris, né, um processo e aplicar num cliente, né? Mas o que a gente faz é ter um processo ali standard, né, padrão, que vai atender 80% a 90% do processo na maioria das empresas. E aí o que a gente faz é fazer só o setup e os ajustes para conseguir
adequar aquele processo à realidade da empresa. Perfeito. O que tem algumas perguntas também aqui é da diferença, né? Você até citou, mas da diferença aí de BPM, BPMS, RPA. Tem muita coisa ainda nova nesse mercado, digamos assim, né? Então, essa questão de Intelligence Automation o Gartner está falando muito isso, né? Então, tem muito avanço nesse assunto, então tem muita dúvida ainda, né? O que é... Eu vi que você colocou um slide sobre isso, mas acho que seria legal reforçar uma pergunta aqui sobre, assim, qual que é a diferença, por que usar BPM, por que usar RPA e o complemento disso, e aí um pouco dessa experiência sua no Smart Cloud. Beleza. Imagina o seguinte, imagina uma orquestra em que você tem diversos músicos tocando, né? Então, o RPA, ele é cada músico individual, né? Cada instrumentista, cada músico. E o BPM, ele é o maestro, né? É o maestro que vai garantir com que cada músico toque no seu momento, sem perda de tempo, né? E sem atravessar um ao outro. Com isso, você consegue uma execução da sua música, né? na sua sinfonia, de uma forma bastante fluida e integrada. Se você não tivesse o BPM, você tivesse só o RPA, o que aconteceria é que você precisaria criar automações extremamente grandes e complexas e que precisariam trabalhar num nicho que não é a vocação deles, né? A gente já fez algumas automações no passado em que a gente não utilizou o BPM para fazer o processo dentro de um robô, e a gente percebeu que tem muita dor de cabeça, né? Tem muita falha, tem muita quebra. O que o BPM permite é com que você faça essa gestão, né? Essa manipulação dos robôs de uma forma mais simples e mais suave, né? E isso acaba otimizando o processo, reduzindo tempo, reduzindo custo. Legal, bem lúdico, bem claro. Muito bom. Uma outra dúvida em relação a isso, talvez a Carol possa ajudar, né? É tecnológica, mas nem tanto, que é essa questão de tickets, né? Teve várias coisas assim. Como garantir o monitoramento dos tickets e também um pouco qual a diferença entre ticket e automação, né? Então, o que a gente está vendo aí no mercado? Posso também colaborar um pouco nisso, tá? Porque a gente está vendo bastante essa discussão recente. Tá bom. Thiago, acho que você é o maior especialista e pode também comentar. Acho que o ticket, não necessariamente, quando a questão da gestão de ticket surgiu nos CSCs, ele não vinha com um componente de automação tão forte, né? A gente tinha até alguns desenhos lá no passado em que a gente fazia um processo bastante manual de direcionamento de caixas de e-mail e criação era o famoso jeitinho que a gente dava para quando o CSC não podia contar com uma solução um pouco mais robusta, né? Hoje, dado o número de transações, o escopo dos CSCs que aumentou, eu acho diria que quase impossível falar de uma operação bem controlada, bem monitorada, sem automação por trás, né? Acho que é praticamente impossível você querer fazer todo esse controle sem nenhum tipo de apoio tecnológico. Na minha visão, as duas coisas caminham muito diferentes. Acho que a gestão de tickets é um dos componentes chave da governança de um CSC, e a gente tem uma série de soluções que podem ser customizadas. Eu acho que a maioria delas não é assim, plug and play. Eu acho que a gente precisa entender o que para aquele negócio e para aquele CSC faz sentido monitorar, né? Não adianta ter uma série de parâmetros e requisitos implementados, sendo que a estrutura disponível para gerenciar aquilo é pequena. Então, acho que as duas coisas são diferentes, mas não tem como você ter uma boa gestão de tickets sem automação. Tá. Quer complementar, Martin? Eu posso complementar, por exemplo, no caso da Smart Automation, né?
Por exemplo, você tem um processo que é executado de forma automática através do BPM, e se em algum momento você encontra alguma exceção, algum problema dentro desse processo, você pode integrar isso com uma ferramenta de abertura de ticket, em que você abre um ticket para que a área tome alguma ação manual, né? Esse é um modelo que a gente está desenvolvendo nos nossos clientes, por exemplo, para o chatbot, né? Então, o chatbot ele faz toda a interação automática ali com o ser humano, com o usuário, né? E se ele encontra algum passo do processo que ele fala, opa, peraí, isso daqui eu não consigo resolver, ele já automaticamente abre o ticket para o time de suporte, para que o time de suporte possa atender. Legal. Se eu posso complementar também um pouco, né? Porque a gente tem vivido muito esse cenário, né? De muitas empresas que têm um CSC formal ou CSCs que não são tão formais, que eles têm chamado, né? A gente até ouviu um termo aí de back-office digital, né? Tem escutado muito sobre isso, que não necessariamente é um CSC formal, mas são áreas sendo trabalhadas enquanto prestadoras de serviço entre áreas, né? E o que a gente tem visto? Muitos desses CSCs têm, de fato, alguma ferramenta, né? Não estão mais no e-mail, né, transacionando ali um e-mail, e geralmente é alguma ferramenta realmente de ticket, né, que chegou num nível, né, de rastreabilidade, de controle, de você olhar quem pediu, quando pediu, mas que chegou num teto também de performance, porque você não consegue automatizar dentro, muitas vezes, né, algumas até permite, mas muitas vezes o que a gente tem visto é que não permite automatizar o ticket, né, então realmente aí tem que ir para uma linha de automação, de combinação realmente de BPM com RPA, né, por quê? Porque no ticket muitas vezes é um campo genérico, você não consegue colocar atributos de medição, né, que você consiga medir algumas informações mais específicas, ou mesmo a questão de, às vezes você tem, por exemplo, um ticket que abre, né, no caso, vou ter que mudar a matrícula de um aluno, né, você tem um ticket que abre e mudar a matrícula, depois você tem que mudar a atualização cadastral, o billing, de repente você tem que abrir 3, 4, 5 tickets para uma situação específica, sendo que numa automação você faz um end-to-end, né, como a Coraline falou, né, então um olhar end-to-end cada vez mais para entregar um valor melhor para o negócio, né? Thiago, acho que você citou um ponto também importante, que é a questão dos dados, né? Quando você monta uma automação ponta a ponta, você já monta essa automação de olho nos seus KPIs, né? Como é que você vai capturar as informações daquele processo para que você consiga ter uma inteligência de negócio em cima disso e otimizar e ter sempre uma melhoria contínua. Perfeito, Marcos. Até porque, né, cada automação gera um conjunto de dados específico dela, né? Como se fosse um app de um aplicativo. Né? É um conjunto específico que você monitora e melhora constantemente. Você consegue melhorar constantemente pelo monitoramento. Né? Você não está monitorando o CSC como um todo, você está monitorando pedaços dos serviços específicos. Né? E não é uma... Porque assim, você tem 2 níveis de monitoramento, né? Você tem o monitoramento do processo ali, do passo a passo, do que está acontecendo naquela execução, que isso você consegue enxergar, por exemplo, dentro da ferramenta do Lecom, você consegue ter essa visão dos painéis e das etapas do processo, mas você tem também a visão mais analítica, né? De um passo atrás de como é que está o meu todo, né? E aí você começa a entrar em questão de process mining e avaliação do processo como um todo. Legal. E essa é uma das vantagens aqui, por exemplo, tem perguntas sobre a nota inteligente, né, as vantagens de já ter isso pronto. Acho que uma das vantagens é essa, né, Martin? Já é uma entrega especializada que engloba tecnologia e negócio, né, que você consiga ter tanto automação quanto insights de melhorias, correto? E nesse caso da nota fiscal inteligente, ela tem uma vantagem a mais, que é a questão do expertise tributário, né? Que é uma coisa que a gente vê muito recorrente nas empresas. Muitas empresas com problema de classificação fiscal de tributário, e a gente já tem isso embutido na plataforma. Legal. Ô, Martin, tem dúvidas aqui que você falou no começo, acho que é legal você explicar um pouco, né, mais aí da parte da Deloitte, né,
Vocês trabalham com todas as plataformas aí de RPA, né? Mas para o Smart Automation teve uma dúvida aqui, porque o iPath, se a empresa tem outra ferramenta, como é que funciona isso? Então, acho que tem duas coisas aí, né? A Deloitte, enquanto prestadora de serviço, atua com várias plataformas, né? Mas no Smart Cloud é uma entrega única, digamos assim, né? Então, é legal você explicar um pouco, porque teve uma dúvida referente a isso, tá? Exatamente. Assim, a plataforma, a Deloitte é uma empresa de consultoria que faz desenvolvimento de RPA também, tá? Então, a gente é parceiro dos principais players no mercado, e como a UiPath, a Automation Anywhere, a Blue Prism e a WDG, que recentemente foi comprada aí pela IBM, tá? Então, a gente é parceiro global desses players e a gente faz projetos de desenvolvimento em qualquer uma das plataformas. Agora, para a Smart Automation, a gente escolheu a UiPath por ela ser a top de mercado na classificação do Gartner, né? E também teve um investimento forte da própria UiPath nessa plataforma no desenvolvimento de algumas soluções internas, né? Teve um patrocínio da UiPath. Então, a gente trabalha hoje com a UiPath dentro da Smart Automation, mas isso pode ser adequado à realidade do cliente, né? Então, se o cliente já tem, por exemplo, Automation Anywhere, a gente consegue adequar os outros componentes da plataforma à ferramenta de RPA que o cliente tem. Tá legal. Nesse sentido, vale falar também que da parte da Alecon, né, por ser como você disse, um orquestrador, e a gente tem falado muito sobre esse papel de orquestração de tecnologia e pessoas, né, você ter um ponta a ponta para o processo funcionar em si, a gente também é integrado a todas elas, né, ao Blue Prism, Automation Anywhere, WDG, a UiPath, e também, eventualmente, tem muito Robot as a Service, né, que são desenvolvidos lá especificamente como um serviço, seja numa tecnologia não proprietária, por exemplo. Então, isso também vale a pena citar. Carol, uma para você aqui. Está tendo termos, variantes de CSC com um olhar, você falou lá no começo, um olhar de experiência do cliente, né? E estão tendo variantes, digamos assim, né? Está sendo comum isso, ao invés de chamar de CSC, chamar de central de relacionamento com o cliente, central de relacionamento com o aluno. Talvez seja uma evolução do SAC aí, mas com viés de serviço mesmo, né? Muito nessa pegada de CX. O que você tem visto sobre isso? Qual a tendência? É algo muito pontual? Poderia comentar um pouco para a gente, por gentileza? Sim, acho que posso comentar assim, acho que a gente tem falado muito de transformação digital e experiência do cliente. Acho que quando a gente conversa com os nossos parceiros, nossos clientes, a gente vê que o foco é dado sempre para o cliente externo, né? Então, eu falo de transformação digital e de experiência do cliente quando eu mudo a experiência do buyer e não necessariamente do cliente interno. Acho que os CSCs, e a gente tem alguns exemplos aí de empresas e CSCs bem, não sei nem se maduros, mas bastante modernos, que têm utilizado muitas aprovações, abertura de tickets e até acessos omnichannel, como eu comentei. Então, aprovações, por exemplo, de pagamento ou de pedidos de compra via WhatsApp, acho que isso a gente já tem visto. A própria multicanalidade, né? Então, eu posso usar, sim, um sistema e abrir um ticket através de um portal, ou eu posso abrir um chamado via telefone, se eu tiver em um local sem internet, ou eu consigo também fazer uma solicitação por aplicativo. Então, cada vez mais eu acho que essa experiência do usuário central de relacionamento tem sido, sim, levado em conta. A gente tem visto muito daqueles scripts de CSCs sendo encurtados e revistos, né? Então, as necessidades cada vez mais sendo endereçadas num tempo menor, né? E não acho que isso é uma coisa pontual, acho que isso é uma tendência que veio para ficar. Você olhar
por muito tempo os CSCs às vezes eram vistos como o bad guy da história, né? Assim, o CSC não me atende, o CSC tem uma fila, enfim. E acho que isso tem mudado, então a gente tem escutado muito o usuário interno, as pesquisas de satisfação e tentado endereçar essas dores no momento que a gente traz soluções aí e novos modelos de interação. Muito bom. E aí, com certeza que a automação de processo é importante para isso, né? Que você cria, né? Assim, como é que eu levo uma automação omnichannel, eu levo um atendimento omnichannel, e cada vez mais o termo de atendimento personalizado, né? Um atendimento humano, né? Mas o atendimento humano sem uma tecnologia que te dá agilidade, informação, é difícil também, porque não é só o one-to-one. Com certeza. É um one-to-one com tecnologia que facilita o one-to-one. Né? Acho que a gente tem visto muito essa tendência. Tem mais perguntas aqui, mas eu talvez tenha que fazer mais uma para a gente ir para o final. As demais a gente vai estar endereçando, a gente tem os contatos, a gente está sempre aberto aí a responder, né? Qual a maior vantagem, aí acho que é mais para o Martin, mas a Carol pode ajudar também, a maior vantagem da questão de contratar a plataforma de automação inteligente da Deloitte, né, que tem componentes juntos, e sendo separados, enfim, talvez um debate, a pergunta é mais em relação a isso, né, vantagens de estar junto, de ter uma coisa única, versus comprar componentes separados. Uma das grandes vantagens da plataforma é o fato de você ter um ganho de escala, né? Porque se você for comprar cada um desses componentes separadamente, você vai ter um custo elevado e isso acaba inibindo muitos business cases. No caso da plataforma da Smart Automation, você consome você paga aquilo que você consome, né? Você tem uma mensalidade que você tem que pagar ali, mas não é um fator impactante, e você vai pagar por aquilo que você efetivamente consumir. Isso acaba reduzindo o seu custo operacional bastante. E outra grande vantagem é justamente a Bot Store, né? Você ter ali automações já prontas que você pode consumir como serviço. Então, você não tem um valor de CAPEX para desenvolver aquela aplicação, você tem isso já, e tem um menor time to market, né? Você consegue colocar essa automação para rodar. As mais complexas que a gente tem tido aí dura 2 ou 3 meses para você já sair com a automação totalmente integrada com o processo. Perfeito. Fazer automação as a service, né? Tá indo tudo para o as a service. Exato. Automação as a service. Muito bom. Tem, assim, perguntas e também sugestões perguntando sobre o material da Smart Cloud. Como que o pessoal faz para ter acesso a isso? A gente vai compartilhar com essa apresentação com vocês, né? E aí vocês podem divulgar para o pessoal. Mas a gente tem a página da Deloitte de automação inteligente, deloitte.com.br/RPA, que vocês podem acessar para ter mais informações. Legal, muito bom. Vocês querem... queria primeiro agradecer, né, a todos vocês aí pelo conteúdo. Tem mais coisas que daria para a gente ficar falando, mas a gente já bateu aí 1 hora de webinar. Reforçar que fica gravado o webinar também, depois esse material vai ser divulgado. O objetivo é levar conteúdo, levar informação e contribuir cada vez mais com as organizações e as pessoas para esse mundo que a gente vive aqui, e levar a tecnologia para facilitar, para transformar, né? Como a gente comentou aqui, do atendimento humanizado, né? Atendimento humanizado tem o componente tecnológico que facilita, além do componente pessoal, né? De evoluir enquanto pessoa. E agradecer muito vocês pelo conteúdo, pelo nível de informação. A gente teve uma oscilaçãozinha lá no meio, mas o Martim voltou, explicou. Agradeço muito aí, Martim, a paciência e a parceria de sempre. E passar a palavra para vocês aí para fazer as considerações finais e agradecer a todo mundo. Obrigado, Thiago. A gente que agradece a oportunidade de fazer essa apresentação e foi um prazer aí estar com vocês.
Queria deixar aberto aqui também o convite para as pessoas participarem. A Deloitte tem feito webinars diários aí, todos os dias, para alguns cases específicos, tanto em relação a CSCs, automação, mas acho que falando dos desafios do momento, né, do plano de recuperação que as organizações têm. Então, queria agradecer também o Thiago e Matheus aí por todo o apoio, pelo convite e pela parceria, né? A gente tem buscado aí desenvolver bastante conteúdo e levar informação, buscar atender as soluções dos clientes e dos CSCs aí espalhados pelo Brasil. Então, agradeço. Muito bom. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia a todos. Se cuidem.